Deus abençoe a todos rica e poderosamente, amém? Vamos meditar na palavra de Deus e que o Espírito Santo possa falar no nosso coração. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os propósitos do coração, né, e fazer muitas coisas acontecer. Então, por muitas vezes por mais que as pessoas tentam contestar a palavra de Deus, e até a rainha dos baixinhos, não vou citar nome, você já sabe quem é, porque nós temos um rei Jesus, né? Então, mas a rainha dos baixinhos, que se diz que é a rainha dos baixinhos, ela está tocando até na própria biografia dela quando ela toca na palavra de Deus. Ela está manchando a biografia dela quando ela toca na palavra de Deus, sem dizer, se juntando a um outro pastor aí, ou um falso mestre, né? Tem nome de pastor, que se titula como pastor, nem vou citar o nome, porque quando a gente publica na rede social, o vídeo é calado, o vídeo é silenciado, bloqueado, removido, beleza. Mas nós não podemos nos calar, não. A verdade é essa, e a verdade nua e crua. Deus condena a idolatria? Deus condena a depravação? Deus condena o homossexualismo? Então vamos meditar com os irmãos aqui no livro de Romanos, a partir do verso 1 no verso 18. A idolatria e depravação dos gentios. Já começa com esse tema. A idolatria e a depravação dos gentios. E a palavra de Deus diz assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verso 20 diz assim, no 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesquecíveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Se fizeram por Deus, né? E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Isso creio que esteja falando de prostituição. Aí diz assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí, meus irmãos, vamos aqui nos refletir. Vamos continuar aqui. Aí diz aqui, ó, a partir do verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Aqui está falando de lesbianismo, né? A própria Bíblia fala, se estão errado, se acha que está errado, então fala com Deus. Fala com Deus. Aí diz no verso 27, semelhantemente,
também os varões, ou seja, os homens, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si a mesma recompensa que convinham no seu erro. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Aqui se fala diretamente da lei da semeadura. O que eu planto eu vou colher. Então aqui está falando, primeiro falou da sexualidade entre mulheres entre si, lesbianismo, e agora está falando do homossexualismo. Não é isso? E aí você não pode falar, mas temos que falar sim. Aí no verso 28 diz assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, não estava nem aí para Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também levam, ou seja, consente aos que o fazem. Aqui fala de um erro mútuo, de um pecado, de pecados sem precedência, ou seja, tudo que Deus condena, o que Deus quer que cada um de nós venhamos a fazer a vontade do Senhor. Mas aqui diz o seguinte, que as pessoas não estavam nem se importando com Deus, com a grandeza de Deus, uma total falta de respeito e de temor ao Deus vivo. E é aí que está o grande problema, a falta de respeito ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, muitas coisas terríveis acontecem nesse mundo com a permissão de Deus por conta do pecado do homem, porque o salário do pecado é a morte. As consequências das coisas ruins que a gente vê é do pecado do homem. Quando o homem plantou o pecado, permitiu o diabo plantar o pecado lá no Jardim do Éden, através da desobediência, porque Deus falou uma coisa, o homem desobedeceu, obstruiu a palavra de Deus, a partir daí o diabo tomou autoridade sobre o homem, começou a dominar sobre tudo. Por isso, na tentação lá no deserto, o diabo diz assim para Jesus: eu te dou tudo o que isso me foi dado, se prostrar e me adorar. Né? E o Senhor resistiu a ele com a própria palavra de Deus, porque o diabo conhece a palavra. Então, nós temos que ficar atentos para andar na santidade, na vontade de Deus, porque disso vai fazer parte a nossa salvação, a nossa santificação, porque somente os que estão em espírito e os que estão se santificando, somente os santos verão a Deus. A purificação é a norma de Deus, é a santidade, porque nos céus não há pecado. Então, quando você fala uma coisa, a Bíblia diz assim, que nós temos que alertar, né, as pessoas do seu erro. Nós não estamos julgando, nós estamos trazendo o quê? A palavra de Deus para a santificação do próprio homem, para que o homem venha se arrepender dos seus pecados. Aí vem os julgadores. Fez, aconteceu, matou, roubou, fez, aconteceu, agora se converteu. É melhor que se converta enquanto está vivo, mesmo tendo feito esses atos ruins e agressivos aos olhos do Senhor, do que permanecer no erro e morrer no pecado para toda a eternidade, estar fazendo companhia ao diabo no inferno, com a besta, falso profeta e todos os demônios. Então,
o dia ou o momento de santificar-se, de se arrepender é hoje. Amém? Fique com essa palavra. Então veja aqui que a condenação contra o homossexualismo aqui é tremenda. A Bíblia diga-se a Bíblia que é digno de morte, penalidade máxima. Sim, a pena capital, a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Fique com essa palavra e que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Eu queria fazer uma pequena oração para a sua santificação, para que Deus possa te fortalecer. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu querido Pai, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, digno de toda a honra, glória e louvor. Eu glorifico ao Senhor por todas as suas maravilhas em nossas vidas, mas eu peço, meu Pai amado, que essa pessoa, esse irmão, essa pessoa que ouve, que está precisando, meu Pai, de um socorro urgente, tenha misericórdia dessa pessoa que me ouve, tenha misericórdia, meu Senhor, desta pessoa que está pedindo um socorro do Senhor, porque quer realmente, de fato, se arrepender de tudo que tem feito de errado, das bebedices, da prostituição, dos pensamentos ruins, sim, de tudo aquilo que, da lascívia, de tudo aquilo que condena ele diante do Senhor. Peço, meu Pai, a misericórdia do Senhor sobre a vida dessa pessoa e repreenda este demônio, repreenda esse espírito do inferno que entrou de alguma forma, por alguma brecha na vida dessa pessoa, mas essa pessoa está pedindo a libertação, está pedindo a cura, está pedindo o milagre, porque o Senhor é Deus do milagre. Meu Deus amado, em o nome do Senhor Jesus, eu peço a misericórdia sobre a vida desse irmão e dessa irmã, que derrama do teu poder sobre a vida dela e que ela possa realmente estar de bem com o Senhor, conquistar a sua presença, meu Pai, está diante de ti com vestes limpas, porque naquele dia, no grande dia do arrebatamento, ou melhor, do julgamento, que o Senhor fizer o julgamento, com certeza ela vai estar limpa diante do Senhor. Então tenha misericórdia pelo sangue derramado lá na cruz, é o que eu te peço, meu Pai, e abra as portas que estão fechadas pela misericórdia do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, e dê um bom final de semana para essa pessoa, dessa sexta-feira linda para essa pessoa, iluminada na presença do Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, e te entrego esta humilde oração nas mãos do Senhor, e eu agradeço, muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, receba e tenha paz no seu coração, receba esta oração. Eu sei que você deve ter dobrado os seus joelhos, fechado os seus olhos e levado seu pensamento até Deus, e as portas se abrirão. Amém? Que Deus abençoe você rica e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Graça e paz, fica com Deus e creia que tudo vai dar certo se você crer. Amém? Porque a palavra de Deus diz: o que pensei se sucederá, o que determinei se efetuará. Que todos tenham um ótimo final de semana. Aqui foi o irmão Jorginho, o evangelista Jorginho, pela misericórdia do Senhor. Deixa essa palavra com você. Amém? Graça e paz. E se puder, compartilhe essa mensagem. Amém? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.